Como usar um sintetizador? Para responder essa pergunta, precisamos entender a arquitetura e o funcionamento desses instrumentos. No vídeo anterior, a gente construiu a base teórica da síntese sonora: som, onda, série harmônica, fase, tipos de onda, envelope e os principais métodos de síntese. Neste vídeo, vamos abrir no sintetizador e entender na prática como cada módulo transforma o som. E para você aproveitar ao máximo, eu recomendo pausar o vídeo agora e baixar dois sintetizadores gratuitos, o Vital e o Tal Noisemaker. A gente vai usar os dois ao longo do vídeo, comparando como cada um implementa os mesmos conceitos. Os links estão na descrição do vídeo. Os sintetizadores possuem alguns módulos principais: os osciladores, os controles de voz, o LFO, os filtros, os envelopes de amplitude e modulação e a matriz de modulação. Vamos conhecer um pouco mais de cada um deles. O oscilador é o módulo que gera o sinal sonoro primário do sintetizador. Ele produz uma onda periódica numa determinada frequência. No Tal Noisemaker, essa escolha é feita diretamente pelo seletor Wave, onde definimos formas de onda clássicas: senoidal, triangular, quadrada ou dente de serra. Já no Vital, o oscilador trabalha com wavetables, exibidas no visor central, permitindo navegar entre diferentes formas de onda armazenadas numa mesma tabela. Além da forma de onda, os osciladores oferecem controles que permitem lapidar o som ainda na fonte, antes de qualquer filtro ou efeito. No Noisemaker, os controles de altura são tune, ajuste macro de até 24 semitons, e o Fine, ajuste micro de até 1 semitom. O Phase define em que ponto o ciclo da onda começa, o que é útil na interação de dois osciladores. A fase vai determinar os pontos de cancelamento ou soma entre as ondas. E o PW, Pulse Width, controla a largura de pulso da onda quadrada. No Vital, o controle de pitch cumpre a mesma função do Tune e do Fine. Além disso, é possível alterar o pitch apenas para notas específicas dentro de uma oitava. O Vital também traz controle de level e pan, e um seletor de roteamento que define se o sinal vai para o filtro 1, filtro 2, ambos, efeitos ou direto para a saída. O controle de phase no Vital vai um pouco além. Além de definir a posição inicial da onda, ele permite randomizar esse início. Se a randomização estiver em 50%, a onda começa aleatoriamente entre 90 e 270 graus. Em 100%, a posição inicial se torna irrelevante. O Unison duplica o oscilador em várias vozes desafinadas entre si, gerando largura e variação de timbre. E abaixo, dois knobs de modulação permitem transformar a forma de onda com diferentes algoritmos. O da direita, inclusive, possibilita a modulação FM, ou Ring Modulation, usando outro oscilador como entrada. Agora que já entendemos como os osciladores geram o som, vamos ver como o sintetizador gerencia as notas que tocamos. A polifonia determina quantas vozes o sintetizador pode reproduzir simultaneamente. Já a monofonia restringe o instrumento a uma nota por vez, e é o modo mais usado para baixo e leads, porque evita que frequências graves se sobreponham. O glide, também chamado de portamento, é o efeito de deslize entre as notas. No Tal Noisemaker, o controle de voices permite alternar entre o modo mono e o modo polifônico. O porta ajusta a velocidade do deslize. Quanto maior o valor, mais lenta a transição de pitch entre as notas. No Vital, o gerenciamento de vozes fica no canto inferior direito da interface e oferece um controle mais detalhado. O Voices define quantas notas mid podem soar ao mesmo tempo. O Bend determina a amplitude possível do pitch bend em semitons. O Velocity Tracking ajusta a sensibilidade do sintetizador à força com que as teclas são pressionadas. Bend e Velocity Tracking são controles bastante úteis se você usa um controlador MIDI. O Vital também traz controles de Spread, que regula a largura estéreo das vozes, e Glide, que define em segundos o tempo da transição entre as notas. O Slope ajusta a curva de aceleração do pitch durante o glide, permitindo transições mais lineares ou mais acentuadas no início ou no fim. Ainda há três opções que mudam o comportamento do glide. O Always Glide faz com que toda nota deslize a partir da nota anterior. O Octave Scale torna o tempo de glide proporcional à distância entre as notas. Deslizar 3 oitavas leva o triplo do tempo de deslizar uma. E o Legato
exclusivo para quando o sintetizador está no modo mono, faz com que envelopes e LFOs não sejam reiniciados ao tocar notas sobrepostas, permitindo frases melódicas contínuas. O LFO, oscilador de baixa frequência, é um módulo que gera uma onda periódica em frequências baixas. Diferente dos osciladores que a gente acabou de ver, o LFO não gera som audível, pelo menos em sintetizadores digitais. A função dele é modular outros parâmetros do sintetizador. Por exemplo, se a gente conectar um LFO à amplitude, ele cria um efeito de trêmulo. O volume sobe e desce de forma cíclica. Se conectarmos a frequência, ele cria um vibrato. E por aí vai. No Tal Noisemaker, o LFO tem uma estrutura direta. O rate controla a velocidade de modulação, por padrão em Hz. Quando a opção Sync está ativada, a frequência passa a ser sincronizada com o andamento do projeto. O Amount define a intensidade da modulação, podendo ser aplicada de forma positiva ou negativa. O Phase ajusta a temporização do LFO em relação aos osciladores. E o Trig configura o LFO para reiniciar sempre que uma nova nota é tocada. No Noisemaker, o destino do LFO é definido por um menu seletor. No Vital, o LFO oferece mais possibilidades de personalização. São 4 LFOs independentes, cada um podendo modular múltiplos parâmetros ao mesmo tempo. A forma do LFO pode ser escolhida entre presets ou desenhada livremente com a ferramenta pincel, seguindo um grid configurável. O controle de frequency define a velocidade da oscilação. Do lado esquerdo, ajustamos o valor numérico. No lado direito, escolhemos um modo de medida. Pode ser em segundos, em divisões rítmicas sincronizadas ao BPM ou em key track. O Mode seleciona o comportamento do ciclo, cada um mudando a forma como o LFO interage com as notas. O Phase define onde o ciclo do LFO começa, assim como no Noisemaker. E há 3 controles adicionais. O Smooth suaviza a transição entre o fim e o início do ciclo para evitar estalos, e pode ser alternado para Fade In, que define o tempo que o LFO leva para atingir a sua intensidade total. O Delay determina o tempo de espera entre o acionamento da nota e o início da atuação do LFO. E o Estéreo cria um deslocamento de fase entre os canais esquerdo e direito, gerando movimento. O filtro é a ferramenta de escultura do sintetizador. Existem 4 tipos principais de filtro. O Low Pass, que deixa passar os graves e corta os agudos. O High Pass, que faz o oposto, deixa passar os agudos e corta os graves. O Band Pass, que deixa passar apenas uma faixa central, cortando as extremidades. E o Notch, que remove uma faixa central, mantendo graves e agudos. No Tal Noisemaker são 11 tipos de filtros disponíveis, incluindo variações de Low Pass com diferentes inclinações, além de High Pass, Band Pass, Notch e filtros de estado variável. O Cutoff controla a frequência de um corte. Em um Low Pass, ele determina quanto dos agudos serão removidos. Em um High Pass, quanto dos graves será cortado. O Resso, ressonância, intensifica as frequências ao redor do ponto de corte. O Key ativa o rastreamento de teclado. Ele aumenta o cutoff automaticamente conforme notas mais agudas são tocadas, o que ajuda a manter a consistência do brilho ao longo das oitavas. O Tal também traz um envelope dedicado ao filtro, com sliders de ataque, decaimento, sustentação e relaxamento, que molda como a abertura do filtro evolui no tempo. E o Cont, abreviatura para Contour, determina o quanto desse envelope será aplicado ao cutoff. Se estiver em 0, o envelope não terá efeito nenhum sobre o filtro. No Vital, o filtro traz uma abordagem visual e interativa. O visor central exibe a curva de resposta do filtro em tempo real, e é possível clicar e arrastar dentro dele para ajustar o cutoff e a ressonância simultaneamente. O seletor do tipo de filtro oferece algoritmos com características sonoras distintas. Analog, Dirty, Ladder, Digital, cada um imprime uma cor diferente no som. O Filter Type Blend é um slider que faz a transição suave entre os modos de filtragem, como Low Pass, Band Pass e High Pass, sem precisar trocar o algoritmo. Isso permite encontrar pontos intermediários entre os tipos. O Input Routing define quais fontes estão sendo enviadas para o filtro, osciladores, sampler ou o outro filtro. O Drive adiciona saturação ao sinal após a filtragem. O Mix controla o equilíbrio entre o sinal puro e o processado. E o Key Tracking faz o cutoff acompanhar as notas tocadas.
O envelope é o módulo que molda o comportamento do som ao longo do tempo, desde o momento em que a tecla é pressionada até ela ser solta. No vídeo anterior, a gente já conheceu o modelo ADSR de forma teórica. Agora vamos ver como ele funciona na prática. No Town Noisemaker, o envelope de amplitude é controlado por 4 sliders: ataque, decay, sustain e release. Eles determinam como o volume evolui ao longo da nota. Além desse envelope principal, o Noisemaker traz um envelope de modulação simplificado com 2 knobs, A e D, que definem apenas o ataque e decaimento. O Amount controla a intensidade dessa modulação. No centro, nenhuma modulação ocorre. Para a direita, ela é positiva. Para a esquerda, invertida. E o Dash seleciona qual parâmetro será afetado, como o pitch dos osciladores ou o filtro. No Vital, o sistema de envelopes é mais amplo. São múltiplos envelopes disponíveis, cada um podendo ser atribuído a qualquer parâmetro do sintetizador. Mas o ENV1 tem uma função especial. Ele já vem mapeado por padrão para o volume de todos os osciladores e do sampler, funcionando como um envelope de amplitude principal. O visor do envelope mostra a curva temporal do som de forma gráfica. É possível ajustar os parâmetros pelos knobs ou arrastando diretamente os pontos no gráfico. Os pontos fechados definem os estágios. Os pontos abertos entre eles permitem ajustar a curvatura da transição. O Vital expande o modelo ADSR com 2 parâmetros adicionais. O delay define um tempo de espera entre o pressionar da tecla e o início real do envelope, e o hold determina por quanto tempo o som permanece no valor máximo antes de iniciar o decaimento. Isso permite criar comportamentos temporais mais elaborados do que o ADSR tradicional. A matriz de modulação é o centro de gerenciamento do sintetizador. No Town Noisemaker, a modulação funciona por rotas pré-definidas. Os menus de destino nos módulos de LFO e de AMP selecionam o destino fixo da modulação. No Vital, a lógica é diferente. Qualquer fonte pode ser conectada a praticamente qualquer parâmetro por meio de um sistema de clicar e arrastar. Basta pegar uma fonte de modulação e soltar sobre o knob que você quer modular. A aba Matrix lista todas as conexões ativas em formato de tabela, permitindo ajustar a quantidade exata de modulação e a curva de resposta, linear, logarítmica ou exponencial. Também é possível configurar se a modulação será unipolar, atuando apenas para cima do valor atual, ou bipolar, oscilando acima e abaixo do valor central. Agora você já sabe como usar um sintetizador. Ao longo desse vídeo, conhecemos os sintetizadores e seus principais módulos, passando pelos osciladores, filtros, LFOs, envelopes e a matriz de modulação, tanto no Vital quanto no Town Noisemaker. Ainda há diversos recursos e possibilidades em ambos os sintetizadores, que vamos explorar em guias futuros. E se você ainda não viu a parte 1 desse nosso guia de introdução à síntese sonora, o link está aqui em cima. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. E se o nosso conteúdo te ajudou, se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Até breve!